que o PP falou dos Estados Unidos, gente, a gente vai mudar de assunto agora, porque olha só essa imagem que vem dos Estados Unidos. Sabe aquele momento que todo mundo se emociona? Olha esse vídeo, uma ex-professora doou $1 bilhão para a faculdade de medicina e leva estudantes à loucura nos Estados Unidos. A ação foi realizada na segunda-feira por Ruth Gottesman, de 93 anos, para a faculdade de medicina Albert Einstein, em Nova York. Com o valor doado, espera-se que nunca mais um aluno tenha que pagar a mensalidade do curso, que é estimada em $5 mil. Pena que isso não foi aqui no Brasil. Para quem está nos acompanhando por imagens, está vendo aí, ó, imagens inclusive que estão nas redes da Jovem Pan, nas redes sociais, no Instagram, da turma celebrando este momento. Uma doação de uma ex-professora, 93 anos de idade, doando $1 bilhão para formar novos médicos. Que imagem bonita, né, Aninha? Olha lá a felicidade da turma. Eu fico super emocionada com essas coisas, eu acho quase chorando. Muito legal. Espero que eu possa fazer isso para os alunos do Direito PUC algum dia também. Quando eu tiver 93 anos, eu vou dar $1 bilhão para a faculdade, mano. É espetacular essa cena, né? Você vê, tem muitas coisas do que a humanidade tem de melhor nesse ato, né? Tem a valorização da educação, a valorização do trabalho, a valorização da autonomia individual dessa professora que aos 93 anos escolhe o que fazer com o seu patrimônio e escolhe deixar um legado eterno, se for bem administrado Sim. esse recurso. Então, é uma forma até dela se imortalizar através da universidade. A gente vê com isso um senso de gratidão, ela que foi professora desta universidade. Então, a universidade foi importante na trajetória dela e ela devolve para a universidade. E tudo isso gerando um ganho social absolutamente fantástico. Então, é uma história muito emocionante mesmo, de um exemplo de que a humanidade é capaz de realizar feitos fantásticos, né? Você perenizar a formação de médicos que vão salvar a vida das outras pessoas é um ato de amor muito bonito. Olha só, gente, e é claro que é um cálculo que nunca vai conseguir ser feito, mas eu fico imaginando, Pepe, quantas pessoas ao longo dos próximos anos serão atendidas por um médico beneficiado por essa ação? Quantos atendimentos, quantas pessoas serão curadas, quantas pessoas serão tratadas a partir deste ato aí de generosidade, dessa doação para formar médicos, ô Pepe, né? Não, sem sombra de dúvida, né? É um ato de amor, né? É um ato muito bonito, né? Isso nos Estados Unidos, se vê que tem uma das coisas que eu gosto do povo americano é essa ideia da voluntariedade, essa ideia da filantropia, essa ideia de usar o patrimônio e criar fundações que ajudem as pessoas. E quando você vê, por exemplo, uma ex-professora, né, doando $1 bilhão, né, que vai fazer com que os alunos não tenham que pagar a mensalidade, que nos Estados Unidos é uma das causas de grande endividamento dos jovens, né, pagar a faculdade, é algo que realmente tem que ser ressaltado e destacado. Agora, só queria colocar um ponto aqui, Koba, você falou que como é legal, né, você vê que possivelmente no futuro várias pessoas vão ser tratadas por esses médicos que estão comemorando aí o ato da professora, que tiveram a bonificação de não terem que pagar a mensalidade. Isso é a mesma coisa que acontece quando você vê, por exemplo, o ensino público de medicina, né? Sim. O Estado e a sociedade paga, né? E os médicos que estão lá de graça salvarão vidas no futuro. Sim, eu só acho, assim, na minha opinião, quero ouvir vocês, eu acho que a gente deveria ter uma cota maior para pessoas pobres nas faculdades públicas, né? Porque a gente, infelizmente, ainda vê muitas faculdades públicas no Brasil, ô Diego, com pessoas que teriam condições de pagar também, né? Inclusive a maioria, Cuba. A maioria hoje dos alunos que ocupam o ensino superior público são pessoas que vêm do ensino fundamental, do ensino básico privado, como eu disse aqui na outra pauta. Agora, esse tipo de notícia que aquece o coração de todo mundo aqui, como foi consenso aqui no sofá hoje, é daquelas para colocar uma reflexão para aquelas pessoas, principalmente aqui no Brasil, no campo mais progressista, que dizem que bilionários não deveriam existir. Está aí um belo exemplo de um bilionário, de uma bilionária que deu uso para o seu dinheiro. E ela não é só um exemplo, né? Porque quando nós pegamos os bilionários em geral, a riqueza deles produz muito mais riqueza do que lucro pessoal. Então, mais um motivo aí do porque bilionários devem sim existir ao redor do mundo. Só um outro parênteses, além dessa questão que o Diego colocou, eu acho que fica uma reflexão interessante acerca da disponibilidade do nosso patrimônio, porque hoje aqui no Brasil... Eu ia te perguntar isso. Queimou a largada. Deixa eu perguntar. Sabe por que isso está acontecendo lá? No Brasil, se fosse no Brasil, alguém só poderia doar $1 bilhão
de dólares se tivesse 2 bilhões de dólares, né? Isso, claro, em caso de pessoas que têm herdeiros. Por exemplo, se essa mulher tem filho, filha ou netos, por exemplo, ela não poderia fazer essa doação se ela não tivesse pelo menos 2 bilhões, né, Aninha? Pois é, o mundo caminha para uma maior autonomia do ser humano, né? Hoje nós temos uma lei que diz que metade de tudo aquilo que você construiu em vida, ele obrigatoriamente, no momento do seu falecimento, vai ser transmitido aos seus herdeiros necessários. Então, a gente tem o seu cônjuge ou companheiro, seus filhos, na falta deles, os seus pais ou seus irmãos. O seu patrimônio não vai ser direcionado na sua totalidade a exatamente quem você quer. E essa é a minha crítica à legislação. Porque se você tem consciência, né, se você não está incapaz, porque em vida você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio. Por que no momento da sua morte você não poderia? Então esse é o meu questionamento. Tá aí, a questão das liberdades, ô Mano. Liberdade a respeito do patrimônio, né? É um ponto essencial. E, além disso, para que a gente possa ter esse tipo de gesto... Eu acho que quem fez essa lei foi um herdeiro. Certamente, pode ser. Alguém que pensou na lei para restringir o patrimônio só pode viver de herança, mesmo, né? Mas para a gente poder ter mais notícias como essa num país como o Brasil, a gente tem que aumentar a confiança nas instituições. Por exemplo, a gente precisa melhorar a legislação sobre endowments, porque isso aí, na verdade, ela está fazendo essa doação e isso vai virar um endowment, que é o quê? Esse dinheiro não vai ser mexido, vira um patrimônio da universidade, o que vai ser mexido são os rendimentos desse dinheiro. Por isso que fica uma coisa eterna, né? Porque se você pegasse esse dinheiro e fosse investir ele todo de uma vez, ia acabar rapidamente. Então, ela faz essa doação, isso entra no fundo patrimonial dessa universidade e vai garantir com os rendimentos desse fundo para a eternidade, se tudo der certo, a operação inteira da universidade, que é uma coisa fantástica. Para isso, a gente precisa ter segurança jurídica em torno dessas pautas, o que no Brasil a gente não tem. A gente ainda vai falar disso mais vezes no Morning Show, mas está crescendo uma onda aqui de planejamento patrimonial e sucessório, nas holdings e muitos outros instrumentos. É um tema interessante para a gente trazer para o Morning Show, né? Lançou endowment também, né? Lançou endowment. Só uma questão interessante que eu acho, Nelsinho, que essas questões colocam em xeque a dicotomia entre liberalismo e conservadorismo, né? O conservador, por exemplo, acha que a herança é importante, né? Você ter instrumentos de continuar e de perpetuar aquele patrimônio dentro da tua família é muito importante. Já o liberal acha que as pessoas têm que poder dispor do seu patrimônio da forma como ela bem quiser. Assim, né? Como o aborto que a gente falava pouco. Então, essa dicotomia entre conservadorismo e o liberalismo é algo que acha interessante dentro da direita, de certa forma. Não, e só para ficar muito claro, o fato de você poder fazer com a sua herança, na sua totalidade, tudo aquilo que você quer, não significa que você não vai deixar para os seus hoje chamados herdeiros necessários. É uma questão que privilegia muito mais a afetividade do que uma norma. E nós já estamos vendo isso acontecer em diversos campos do direito. Eu destaco aqui para fechar, porque é assunto para outro dia, mas hoje você tem paternidade socioafetiva, maternidade socioafetiva. Então, por que não preservar também a afetividade no momento de disposição do seu patrimônio? E só para acrescentar também, Aninha, o Brasil tem caminhado também, de certa forma, nessa tendência. Recentemente, acho que foi alterada a questão do regime do casamento do maior de 75 anos, que antigamente só poderia se casar obrigatoriamente pela separação. Foi declarado inconstitucional pelo STF, né, no âmbito do judiciário, e isso está, inclusive, no novo projeto do Código Civil, que está sendo discutido no Congresso Nacional, relatoria, inclusive, do nosso amigo Flávio Tartus.